Tá bom, vamos começar agora com a nossa aula número 10, se eu não me engano, certo? De Introdução à Ciência da Computação 2. E nessa aula a gente vai começar a ver um outro método de ordenação, tá? Nas aulas anteriores nós vimos até agora 5 métodos. Nós vimos Bubble, Selection, Insertion, Heap e Merge, certo? Nós vimos também um pouco da análise desses métodos, tanto a análise empírica dos métodos. Empírica significa o quê? A análise de onde você faz a análise rodando, experimentando, simulando, e fizemos também a análise teórica dos métodos, ok? Utilizando a complexidade, contagem de tipos, resolvemos algumas equações de recorrência nas aulas passadas. Ok, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos retomar um pouco e falar de alguns outros métodos de ordenação que a gente tem, e até temos vários, na verdade, ainda para terminar a ementa da disciplina, e vamos falar um pouquinho da complexidade desses métodos também. O método que a gente vai ver hoje é um método muito interessante, muito legal, certo? Ele tem uma sacada, ele é bem antigo, bem velho, e ele tem uma sacada que você fala, pô, legal, genial. O cara que bolou isso daí, ele pegou uma coisa que já estava meio que funcionando ali, deu uma ajustada e saiu com um método novo interessante. É uma coisa que uma ideia que a gente poderia ter tido, por exemplo, se a gente ficasse muito tempo pensando nisso. E é interessante também que esse método é o único método que eu lembro, um dos poucos pelo menos, mas é o único que eu sei assim de cabeça, que tem o nome do inventor, tá? É um tal de Shell Sort. Foi inventado por um Donald Shell, se eu não me engano, na década de 60 ainda. Ok, qual que é a pegada do método Shell? Daniel, você lembra, quando você estava mexendo com o insertion, a gente estava trabalhando com o insertion, você lembra qual que era o cenário que o insertion funcionava muito bem? Você está lembrado? Putz, ou é partially sorted ou nearly, não é? É o Nearly Sorted. O Partially Sorted também, ele é um dos caras que mais se dá bem no Partially Sorted, que é aquele que ele tá bagunçado só no final, porque basicamente é assim que que o Insertion funciona. Mas ele também é muito bom quando ele está com quase ordenado, né? Esse Nearly Sorted aqui, que a gente tem na tela, né? Por que exatamente que é? Ele, ele é muito bom porque na hora que você está executando ele com o Nearly Sorted, as barrinhas, elas têm que se deslocar muito pouco para chegar no lugar dela. Você está reparando ali, olha? Eu estou deslocando ela bem pouco e ela já chega no lugar. A quantidade de passos que eu dou para chegar no lugar, ela é inclusive fixa. Nesse caso aqui, o jeito que eu defino o Nearly Sorted aqui na ferramenta de simulação é de tal forma que toda barrinha, todo elemento, ele vai andar uma quantidade fixa de vezes para poder chegar na posição correta. Então, com isso, ele é bem eficiente, certo? Qual é a situação ruim que você tem para o insertion? Se a gente. Eu. O inversamente, né? Pô, desculpa, Pode falar. isso. É inversamente. O inversamente. O inversamente, ele na verdade, ele pega a fraqueza do insertion. Qual é a fraqueza do insertion? Ele vai pegar uma barrinha e todas as barrinhas vão andar o vetor inteiro, na verdade, da onde ele está até o começo do vetor. Então a primeira anda 1, a segunda anda 2, depois anda 3, depois anda 4, depois anda 5, e aí vai indo, e aí a gente tem a nossa PA, certo? E toda vez que você tem uma PA, na hora que você vai resolver a PA, o resultado dela vai ser alguma coisa quadrática, vai aparecer um quadrático. A PA, que é 1 mais 2 mais 3 até n menos 1, vai dar alguma coisa que é n ao quadrado sobre 2 e tal, então ele é quadrático. Então esse é o ponto fraco do insertion. Quando você tem um cara que é random, dizem que esse botão random dá problema às vezes, tá? No ouvi dizer aí. Quando você está usando um cara que é random, é um meio termo ali. Às vezes ele tem que deslocar muito, às vezes ele tem que deslocar pouco. Ó, esse cara deve deslocar muito. Esse vai deslocar médio. Esse nada. Esse médio. Esse aqui vai deslocar bastante, olha. Até chegar lá na frente. Esse desloca pouquíssimo. Então, o que você espera que aconteça? Alguns deslocam bastante, outros deslocam pouco, mas na média eles vão deslocar mais ou menos a metade do caminho, você não acha, Daniel? É o que a gente esperaria, não é? Que, sei lá, se eu tenho 50, alguns vão deslocar 1, outros vão deslocar 50, mas na média eles vão deslocar alguma coisa ali no meio, certo? É isso que a gente espera. Ok, qual é a sacada do Shell Sort? O Shell Sort, ele pensa o seguinte, tá, por que o insertion não funciona bem em algumas situações? Ele não funciona bem porque ele fica deslocando as barrinhas que estão fora do lugar de um em um. Ele fica pegando cada barrinha e andando um em um até chegar na posição.
Mas vamos supor que a gente vai pegar o cara inversamente ordenado de novo, tá? Será que não... inversamente ordenado, tá aqui. Será que não teria uma maneira da gente sacar que não adianta eu ficar puxando os caras de um em um? Eu poderia pegar, por exemplo, um cara daqui e já jogar ele lá na frente. Quer dizer, pegar esse cara aqui e jogar ele lá na frente, perto da onde ele deveria estar? É isso daí que o Shell faz. O Shell, ele funciona de tal forma que, conforme ele vai executando, ele vai transformando devagarzinho o vetor num vetor quase ordenado, nearly sorted. Ok? E quando o vetor fica nearly sorted, eu chamo o insertion. Aí o insertion vai nadar de braçada, porque o insertion é o mais rápido quando eu estou com nearly sorted. Entendeu? Então qual é a sacada do Shell? A sacada do Shell, depois a gente vai ver como é que ele faz isso, não é difícil também, mas a sacada dele é, vamos transformar qualquer vetor, a gente primeiro tenta transformar o vetor num vetor nearly sorted, quer dizer, a gente quase ordena, e depois a gente chama o insertion para ordenar, ok? O cara que bolou isso lá, ele não percebeu que teria como ele fazer isso tendo um desempenho muito bom. Parece que o desempenho desse esquema, quer dizer, já que no final ele vai chamar o insertion, parece que ele não vai ganhar do insertion. Na pior das hipóteses, ele vai empatar com o insertion. Aliás, ele vai perder, porque ele vai primeiro fazer alguma coisa para depois chamar o insertion. Então parece que ele vai perder. Não, ele provou que não perde para o insertion. Só que ele não percebeu que ganha do insertion muito bem. Demorou alguns anos para alguém sacar que a complexidade desse método podia ser mais baixa do que o insertion. Tá? Isso daí faz com que o Shell tenha um interesse teórico bem legal. Mas vamos ver na prática. Tranquilo, Daniel? Tranquilo. Eu vou trocar esse cara aqui para a gente já usar o Shell, tá? O Shell não está disponível ainda para vocês. Eu vou deixar depois que vocês terminarem de entregar o trabalho 3, aí eu vou liberar o Shell para vocês brincarem. Mas olha o que ele vai fazer. O Shell, na verdade, bem, eu vou rodar uma vez e aí, Daniel, tenta ver se você consegue imaginar o que está acontecendo, tá? Eu vou colocar ele rodando automático aqui. E aí, vamos ver se você consegue imaginar o que será que está acontecendo na hora que ele está rodando o Shell. Eu peguei um cara inversamente ordenado, seria o pior para o insertion, né? Mas tudo bem. Olha lá. Ele tem uns carinhas ali, tá pulando. Quando ele terminar essa fase aqui, ele já tem um cara que estava... O que estava inversamente ordenado, agora já está bem mais bagunçado, já está bem mais próximo do que eu esperaria do vetor ordenado, certo? Mas é isso aí, é o Shell. O Shell está rodando. O Daniel vai explicar pra gente como é que o Shell funciona, né, Daniel? Vai. Vai muito, né? Vamos lá. Fé nas estrelas. Aproveita que eu não tô vendo o chat aí, se alguém tiver alguma dica, dá uma dica aí. Não, mas ele vai assim, ele pega uma distância fixa, né? Isso. Aí ele pega o primeiro e o outro nessa distância. Sim. E aí vai andando um com cada um. Aí Sim. quando ele chega no final, Uhum. ele divide por 2 aí, não é? Multiplica por 2. Muito bom. Divide, na E aí verdade. A distância, na divide o verdade, ele vetor por diminui, né? 4. Sim. Então ele divide o vetor por 4 e aí vai testando nesses 4 aí. E aí Sim. vai fazendo isso. Sim. Tá bom, é uma boa explicação. Você já tinha visto o Shell antes? Não. Então foi uma boa aproximação o que você falou. É basicamente o que ele vai fazer. Parte dos elementos do que a gente usa no Shell é o que você disse. Agora ele está quase chegando no vetor quase ordenado, olha só. Está quase chegando na versão onde ele tem um vetor quase ordenado. Aí eu já não tô entendendo o que ele tá fazendo, porque ele tá. Me parece aleatório. Não está aleatório, cara. Esse que é o mais legal. Esse que é o mais legal. O que ele está fazendo agora, daqui a pouco eu vou falar exatamente o que está acontecendo agora e você vai ver que legal. Agora o vetor está quase ordenado, agora é o insertion. Agora ele está rodando o insertion aqui num vetor quase ordenado, nearly sorted. Por isso, vai funcionar bem, certo? Ele vai se comportar bem. Tá bom? Tudo bem? Quer tentar refinar o que você disse? Ele vai pegando coisas no intervalo fixo. E o que ele faz nesse intervalo fixo? Você consegue imaginar o que ele está fazendo? Sei lá, ele inicializa 2 variáveis. Parece. Uma no começo e uma distância pra frente. Eu não vou falar metade porque não me pareceu, mas talvez metade do vetor pra frente. Tá aí, terminou. Vai ser metade?
É mais ou menos na metade, tá? Eu vou fazer ele de novo. A gente já poderia imaginar o seguinte, tá, eu vou pegar um vetor quase ordenado, desculpa, um vetor randômico, e eu vou pegar e colocar ele, comparando ele com dois carinhas, enquanto a gente conversa. Eu vou colocar ele com o insertion, que é o nosso competidor aqui, né, já que ele é uma variação do insertion. E eu vou colocar mais um, porque a gente tem o heap, né? O heap é o nosso campeão até agora. A gente vai chamar o heap. O heap é o nosso n log n. Então, a gente poderia colocar esses dois caras para competir, esses três caras para competir, tá? E ele está fazendo com um vetor aleatório. Eu vou só acelerar aqui, para a gente não ter que ficar esperando tudo, ok? Tá lá, tá trabalhando. O insertion, a gente consegue reconhecer bem o que ele está fazendo no insertion ali, sabe? Aquela historinha de ficar arrastando o carinha até chegar na posição e tal. O heap está fazendo aquela loucura que ele faz lá, ele já fez uma max heap, e agora ele está ajustando os caras da primeira para a última, primeira para a última, primeira para a última, arrumando a primeira para a última, enquanto que o merge parece que não está saindo do canto. O merge não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Repara que nesse momento o insertion tem uma parte... Desculpa, o shell, eu falei errado. O shell não está fazendo nenhuma coisa nem outra. O insertion está com a parte ordenada no começo, o heap está com a parte ordenada no final, e o shell está fazendo o truquezinho dele lá, mas ninguém está vendo o que está acontecendo. Mas de repente o shell fala, não, agora é a hora de chavear para o insertion porque eu estou quase ordenado. E aí no que ele chaveia para o insertion quase ordenado, ele vai se dar bem. Ok? Ele está terminando lá. Ele acaba antes do insertion. Ele acabou antes do heap, cara. Ele acabou antes do heap. Oi? Não vai, né? O insertion antes do heap. Não vai. E aqui no caso também, se a gente aumentar, eu vou fazer mais uma vez aqui. Eu vou só aumentar aqui. Cadê? O que está acontecendo? É isso que o Thiago tá falando no chat, que eu tava pensando, professor. O quê? Ele tá falando assim, que o shell parece que arruma um tipo de x em x, depois x sobre 2, x sobre 2 e tal. Vai comparando, e aí se for maior, ele troca, né? Tá. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar aqui com mais elementos, tá? Eu vou tentar colocar aqui com mais elementos, só pra gente poder falar mais um pouquinho. Cadê? E eu vou deixar para ele rodar bem rápido, só para você ver como é que vai acontecer. Tá, pode falar de novo? Ele vai de x em x. Ele pega essas duas variáveis distantes e ele testa as duas. Aí se a segunda for menor do que a primeira, ele troca os dois lugares. Aí testa as próximas duas. Aí vai fazendo isso. Aí quando chega no final, ele multiplica por 2. Tipo, divide por o vetor. Eu não sei explicar, assim, ele dobra o número de variáveis que ele está testando. Né? Sim. A explicação vai ser por aí mesmo, tá, cara? A gente só tem que ajustar alguns detalhes porque a gente tem que fazer isso de uma forma sistemática. Mas ela vai ser por aí mesmo. Eu só estou mostrando agora aqui com 200, que é um vetor um pouco maior, né? Não é um vetor muito grande, mas é um vetor um pouco maior, que é para vocês verem já que tem essa diferença, né? Você tem que, nesse caso aqui, eu acho que vai dar shell, heap e insertion. Insertion bem depois dos outros. Quando o vetor é pequeno, os métodos n quadrado às vezes acabam ganhando, né? Vocês devem ter visto isso fazendo o exercício atividade 3 também. Então, a gente tem... Bem, pode falar. A performance nesse site, ela é limitada pelo próprio site, pelo navegador ou pela interface gráfica, alguma coisa assim? Na verdade, pela Canvas, que ele tem que ficar desenhando esse cara aqui com frequência, entendeu? Ele desenha isso aqui com bastante frequência. E aí, por desenhar isso daqui, ele acaba ocupando mais tempo fazendo desenhos na tela. É como se você fosse fazer um programa e você tivesse que dar printf toda hora e o printf fosse demorado. Entendeu? É isso que acaba acontecendo. Então não tem muito o que fazer. Se você quer fazer a visualização da simulação, você paga o preço de ter que ficar desenhando as barrinhas toda vez. Quanto mais barrinhas você tiver, mais barrinhas você tem para desenhar. Entendeu? Então a complexidade do desenho é que acaba dominando, não a complexidade do método que está terminando. Eu tentei fazer de tal forma que seja o mais honesto possível a comparação entre os métodos, mas ainda assim tem as suas limitações, tá bom? Tá, nesse caso aqui já ficou claro, né? O shell terminou antes, olha que o shell terminou antes do heap,
e mesmo com o HIP tendo a complexidade melhor do que o Shell. Isso daí é uma coisa muito interessante. Demorou muito tempo para as pessoas conseguirem explicar por que isso acontecia, tá? E por fim, o Insertion está trabalhando. O Insertion é um carinha honesto, mas quando ele pega um cara desordenado, ele vai ter esses problemas aqui, tá bom? Ok. Esse aí é só um teaser. Eu vou parar a gravação e aí a gente começa na próxima gravação e eu vou explicar o que está realmente acontecendo com o